Fala galera, sejam bem-vindos. Eu estou muito contente em receber cada um de vocês aqui hoje para que a gente possa discutir um pouco mais sobre dicas e estratégias para ajudar você na sua jornada rumo a conseguir alavancar a sua carreira dentro da área de teste de software e também aumentar o seu salário em mais de 30%. Bem, eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software. Sou especialista também em docência no ensino superior e tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro do nosso episódio de hoje, aqui desse nosso aquecimento da imersão em testes de software, eu quero mostrar para vocês um pouco mais sobre algumas características da área de testes de software e também do papel do analista de testes de software para ajudar você a entender se a área de testes de software é realmente uma escolha certa para você. E talvez você que já tem experiência na área de testes de software deve estar aqui agora perguntando, mas será mesmo que essa aula vai me ajudar de alguma forma? Eu posso dizer para você que sim. Por que isso? Porque em muitos momentos, dentro da nossa trajetória, a gente acaba chegando em uma situação em que a gente se pergunta, será que realmente vale a pena ainda estar atuando dentro dessa área? Será que ainda há oportunidades para que eu consiga crescer? Bem, todas essas respostas elas vão acabar sendo dadas durante o decorrer dessa aula, porque você vai se relembrar de 7 itens que eu posso dizer para você que são itens que vão ajudar você a relembrar se realmente essa área é para você ou não. E para você que está aprendendo sobre teste de software, também vai ser uma ótima oportunidade para que você consiga entender se essa realmente é uma área certa para você ou não. Beleza? Vamos lá então. O que faz um profissional dentro da área de testes de software? É uma pergunta que eu posso dizer para você que é bastante variável, que a resposta é bastante variável. E por que isso? Porque cada profissional da área de testes de software tem uma atuação que acaba sendo influenciada diretamente pela empresa na qual ele ou ela trabalha. Como funciona isso? Funciona assim. Tem pessoas que começam a atuar na área de testes de software e elas trabalham dentro de uma empresa que entende que o profissional de testes de software é alguém que cria documentos e executa testes sem o uso de ferramentas. Tem uma outra empresa que acredita que o papel do profissional de testes de software é alguém que atua de maneira muito forte na revisão de documentação ou de código, de software, e que também é alguém que automatiza algumas das checagens que geralmente são realizadas pelo ser humano testador dentro daquela determinada empresa. Tem outras empresas que acreditam que o testador tem que fazer todas essas atividades que eu acabei de mencionar e ainda precisa liderar outras pessoas. Estão entendendo? Cada empresa tem uma configuração diferente de quem é o profissional de teste de software. Até se a gente for pensar nos nossos grandes pesquisadores da área de testes de software, eles têm visões que são visões distintas da área de testes. Por exemplo, o Myers olha para a área de testes de software e para o papel da pessoa que testa softwares e vê essa pessoa com viés mais de identificar bugs, de realmente identificar onde é que o software não funciona da forma que deveria funcionar. Já o Michael Bolton, por exemplo, ele tem uma lista com várias definições do que seria o papel do profissional de testes de software, só que ele tem um viés um pouco mais voltado a um posicionamento crítico, um pensamento crítico, um posicionamento mais apurado da sua profissão, um explorador que usa muito da sua cognição e do seu pensamento crítico para conseguir explorar o software e, ao explorar o software, aprender com ele, se questionar, inferir. Tudo isso está relacionado mais à sua visão, que é uma visão que eu particularmente gosto muito. E você também vai começar a perceber que, dependendo de quem é o pesquisador que está falando, geralmente eles falam alguma coisa ou tem um viés, uma forma de interpretar a área que você fala, caraca, essa é a visão que eu tenho do meu papel, essa visão que eu tenho da minha área. Né? Então, você vai perceber que, dependendo de qual é o pesquisador, você vai acabar se sentindo ali um pouco mais de similaridade com aquele posicionamento, né, que ele possui. Beleza? Então, vai ser tanto para você que já atua na área, quanto para você que não atua na área, para que você consiga, então,
reavivar algumas questões relacionadas à área de testes de software, para você que já atua na área, ou para você que quer um dia atuar na área, descobrir se essa área é realmente para você. Beleza? Sensacional. Só que o que acontece? Acontece que quando eu falo sobre testes de software, cada pessoa tem uma forma diferente de interpretar, né? Eu diria que algumas pessoas têm uma visão mais ou menos assim. Bom, o teste de software é exatamente desse jeito aqui, ó. A pessoa vai lá e veste o capacete e sai pulando para bater a cabeça de verdade mesmo e testar aquilo na prática, né? Eu já tenho uma visão mais ou menos assim, ó, onde eu sou meio que um cientista, eu quero experimentar as coisas, eu quero explorar as coisas, e eu uso de algumas ferramentas para me ajudar a realizar algum trabalho, só que o meu posicionamento, ou a minha formação, a minha estratégia, a minha experiência, tudo isso me ajuda a ter uma visão, um olhar mais crítico. Então, quando a gente vê nessa foto aqui, né, a moça está realmente ali usando de força para realmente encaixar o capacete no lugar certo, deixar ele bem preso, mas para também observar o que é que está acontecendo, né? Quando a gente tem algum tipo né, de ação contra aquele determinado capacete e observar os dados e usar dessas ferramentas para poder contribuir com o trabalho do dia a dia, né? Como seria fazer essa mesma análise que ela está fazendo agora se ela não tivesse também, né, um braço mecânico ali ou alguns circuitos, fios e alguma programação para conseguir ajudá-la a conseguir acelerar ou tornar mais produtivo o seu trabalho, não é verdade? Então, eu me vejo muito nessa perspectiva que é mais voltada para aquilo que o Michael Bolton propôs, de ser um profissional um pouco mais cognitivo, mais analítico, né? Pensamento crítico. Só que, às vezes, eu também tenho que vestir o meu capacete, né? E ir realmente ali para campo para conseguir entender como é que aquele determinado capacete vai funcionar na vida real, né? Porque, puxa, vai ser diferente ali, né? Se a gente for analisar esse momento aqui onde o capacete estava apenas sendo avaliado dentro de um ambiente controlado, isso daqui, né, já é definitivamente uma forma aí da gente conseguir ver com clareza que quando você veste o seu capacete e vai para campo, puxa, ali é um momento onde as coisas vão acabar, né, acontecendo de uma maneira bem diferente daquilo que a gente tinha dentro do laboratório, certo? Então, hoje a gente acaba por ter aí, né, dentro dessas 13 imagens, uma forma de conseguir interpretar o que é que as pessoas acabam interpretando às vezes. Nessa primeira, onde o rapaz vestiu o capacete, se jogou de cabeça na parede para testar o capacete. Nessa outra, onde a moça acabou segurando ali o capacete e está analisando ele contra o uso de algumas, né, com o uso de algumas máquinas. E nessa terceira, nesse jogador de futebol americano vestindo realmente o capacete. Então, são aí algumas das nossas formas de conseguir, né, ver essa distinção entre a forma com que as pessoas entendem a área de testes de software. Quando a gente fala sobre testes de software também, tem uma outra coisa que é muito bacana hoje em dia, que é um número de oportunidades que estão disponíveis. Se a gente for parar a pensar, tanto no Brasil quanto no mundo, hoje em dia nós temos muitas, mas muitas oportunidades dentro da área de testes de software. Na minha última pesquisa no LinkedIn, que foi há algumas semanas atrás, eu vi que, por exemplo, na América do Norte, a gente tem mais de 40 mil vagas voltadas a testes de software. Se a gente for olhar no Brasil, segundo essa pesquisa que eu fiz no LinkedIn aqui, pelo termo testes de software, você vai ver que tem mais de 4 mil oportunidades que estão relacionadas diretamente a testes de software. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado já entende que teste de software é uma atividade que é necessária. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, há diversas empresas por aí que acabam tendo bugs, né? Defeitos que acontecem nos aplicativos e muitos deles acabam muitas vezes gerando aí algum tipo de problema financeiro para a empresa que tem que arcar com as despesas né, que foram causadas por aquele determinado bug.
Por exemplo, eu tenho lá um e-commerce, esse e-commerce ele tem um determinado produto, o produto custa R$1.000 e uma das pessoas que trabalham na empresa foi lá e colocou um percentual de desconto para aquele produto, que era um percentual correto, por exemplo, 10%, só que por algum motivo, né, por um motivo de uma falha na aplicação, aquele desconto que era 10% acabou se tornando 100%. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele produto vai ser vendido ali por zero e vai acabar ali então gerando uma despesa muito grande para a empresa, né, para a organização. Se eu tenho se por um lado eu tenho problemas que podem afetar diretamente, né, os custos da empresa, por outro, eu também tenho problemas que podem afetar a vida do ser humano em si. Puxa, se eu estou em um avião e esse avião ele tem um sistema que gerencia o avião e esse avião ele tem um problema, uma falha, essa falha pode levar, né, a todos as pessoas, né, as pessoas que estão dentro daquele voo a, né, perderem suas vidas. Se o avião, por exemplo, parar de conseguir desempenhar a sua função por causa daquela falha. Né? Tem ainda outras falhas que vão acabar influenciando diretamente a marca da empresa. Né? Por exemplo, eu posso ter um banco que teve uma falha de segurança tão grave, tão grave, tão grave, que expôs ali todos os dados das pessoas, ou pior ainda, que fez com que uma pessoa não autorizada conseguisse fazer login numa conta de outra e transferir, né, os seus recursos para uma outra conta. Isso poderia acontecer também. Então, são aí algumas das falhas que, cara, acontecem dentro do dia a dia das empresas, né, e muitas vezes são noticiadas, outras não são noticiadas, mas acontecem, e são coisas que o profissional de teste de software conseguiria contribuir por identificar problemas críticos antes que eles cheguem nas mãos dos seus clientes. Então, quando a gente fala sobre né, a carreira em teste de software, definitivamente há muitas oportunidades. Só que quando a gente fala sobre essas oportunidades, surgem muitas dúvidas, né, na cabeça das pessoas. Por exemplo, Júlio, eu ainda não trabalho na área, eu quero começar a trabalhar na área. Júlio, eu já trabalho na área há, anos, mas eu não sou valorizado. Júlio, eu trabalho na área e eu passei, né, fui atingido pelo layoff, fui demitido, cara, e não consigo voltar. Júlio, eu não estou conseguindo passar nas entrevistas. Júlio, eu não consigo aplicar na prática o conhecimento que um dia eu estudei. Júlio, eu não consigo criar meu networking, eu não sei me posicionar como um sênior, eu não sei me posicionar de modo que eu consiga me destacar dentro de onde eu estou. Todas essas perguntas são perguntas que eu escuto todos os dias dos meus alunos, das pessoas que me seguem nas redes sociais e que mandam suas perguntas. É algo que eu posso dizer para vocês que é muito comum. E aí o que acontece é que eu, durante todos esses anos em que eu estive tanto trabalhando na área, né, como eu já disse para vocês, há mais de 13 anos trabalhando na área, com tudo aquilo que eu aprendi na academia, com aquilo que eu aprendi no mercado e com aquilo que eu aprendi principalmente com as pessoas que eu mentoro, cara, eu descobri que há formas de você conseguir contornar essas situações. E eu criei, então, um método que eu chamei de método do alavanque, que é um método que ajuda pessoas a conseguirem alavancar suas carreiras, que é um método que ajuda as pessoas a terem um caminho para onde caminhar, né? Então, você acaba entendendo um pouco mais sobre a forma com que você se comporta, o conhecimento que você precisa aprender, como você tem que se comportar, como que você tem que construir suas conexões, como que você tem que se posicionar no seu dia a dia, como que você gerencia a sua carreira, né? Então, eu criei um método com tudo isso para ajudar pessoas a conseguirem aumentar seus salários em mais de 30%, serem promovidos ou até conseguirem sua primeira oportunidade dentro da área de testes. E desde então, desde que eu montei esse método, já centenas de pessoas conseguiram realmente alavancar suas carreiras. Né? Dos que a gente tem catalogado, por exemplo, no YouTube, são 91 depoimentos. Né? 91 depoimentos de pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras. Essas 91 pessoas conseguiram, através de seguir o método, ter a oportunidade de conseguir melhorar dentro da sua carreira, de conseguir alcançar os seus objetivos, né? De conseguir
ter uma vida melhor, uma vida com maior qualidade, né? E assim em diante. Então, definitivamente é algo que pode contribuir muito, né, com vocês. Então, dentro dessas nossas conversas, aqui dentro dessas nossas aulas, você vai acabar conhecendo mais sobre esse método. E essa é a ideia, para que você vá conhecendo cada vez mais, né, sobre o método, e isso vai te ajudando, beleza? Bom, vamos lá então para o conteúdo dessa nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre 7 sinais que mostram que a área de testes é para você, certo? E o primeiro sinal, esse sinal aqui eu vou dizer para você, tem um monte de gente que tem esse sinal dentro do seu dia a dia como sendo algo que constante, né? Você se sente frustrado ao usar aplicativos e sites que não funcionam direito. Aí eu falo assim para você, quem aqui se sente frustrado quando você está utilizando, né, quando você está utilizando um site e você clica lá no botão salvar e ao invés de salvar, ele apaga todos os seus dados. Quem de vocês aqui não se sente frustrado quando você está usando o aplicativo do seu banco e aí, ao usar o aplicativo do seu banco, quando você vai lá e informa lá o seu login e senha que estão corretos, você clica e ele bloqueia o seu usuário e você não consegue mais utilizar. Quem de vocês aqui não se sente frustrado quando você está lá, né, acompanhando a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai usando um software que deveria ser super simples e eles não conseguem clicar lá e conseguir utilizar? Caraca, velho, eu vou dizer para vocês que é algo que é de realmente causar ali uma frustração gigantesca, uma indignação. Só que o que acontece? Aquelas pessoas que são realmente indignadas, frustradas com situação como essa, eu posso dizer, é alguém que definitivamente tem ali um pezinho na área de testes de software. Para você que já trabalha na área, que está aqui junto comigo e que está ouvindo essas palavras, definitivamente você deve estar aí dizendo, cara, eu não fico frustrado, eu fico puto, eu fico maluco da vida quando isso acontece, não é? Mas para você que está pensando em entrar para a área, é meio que um ponto para ajudar você a entender qual que é o tipo de desafio que você vai ter. Se você tem essa aversão a falhas na aplicação, você vai acabar tendo ali uma certa empatia com as pessoas que estão do outro lado e vai conseguir, então, lutar por aquilo de uma maneira mais veemente. Então, definitivamente, o primeiro sinal, eu diria, com certeza, é você se sentir frustrado com esses aplicativos e sites que não funcionam direito. O segundo sinal é que você gosta de tecnologia e também gosta de aprender coisas novas. Se eu for pensar, desde o momento em que eu entrei para a área de testes até hoje, cara, houve uma evolução gigantesca na forma com que a gente testa softwares e nas ferramentas que a gente utiliza e da forma com que a gente compreende testes de software. São muitas coisas novas sendo aprendidas todos os dias, né? Eu vou dizer para vocês que até 2 semanas atrás tinha uma ferramenta que eu estava utilizando e que eu falava, cara, essa ferramenta é fantástica, cara, não tem nada que possa substituir essa ferramenta, né, nos próximos anos. E aí, ontem saiu uma notícia dizendo que saiu uma outra ferramenta que ela vem como sendo uma alternativa àquela ferramenta que eu achava sensacional. Eu vou lá e testo aquela determinada ferramenta e vejo que ela é muito mais rápida do que a anterior. Puxa, a cada momento os softwares eles estão evoluindo, a tecnologia está em evolução e eu, como sendo um analista de testes, preciso acompanhar esse crescimento. Então, a cada momento eu estou aprendendo uma ferramenta nova. E sabe o que é legal também? Se você está dentro de uma rede na qual outras pessoas também estão na mesma vibe de conseguir crescer dentro da área, você acaba crescendo também. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo com os meus alunos que seguem o método. E aí, dias atrás, eu estava lá no grupo
E eu percebi que um aluno divulgou, lá dentro, a gente tem um tópico lá, que é um tópico de ideias e dicas, ele divulgou lá uma ferramenta que ele falou, cara, usei essa ferramenta e achei ela fantástica. Ela me ajudou bastante aqui no meu dia a dia. Eu vou lá, clico na ferramenta, olho e falo, caraca, essa ferramenta soluciona um problema do meu dia a dia também. Então, aprender e estar sozinho é bacana, mas quando você está em grupo é muito melhor, porque, caraca, as pessoas começam a também compartilhar com você coisas e você começa a evoluir dentro do dia a dia. Mas uma coisa é certa, a pessoa que atua na área de testes e qualidade de software, ela vai acabar tendo que lidar com tecnologia o tempo todo. Então, para que, se você quer descobrir se a área de testes é a escolha certa para você, saiba que tecnologia é um dos nossos core. Você tem que ter tecnologia no seu sangue também, ok? E tem muita gente que fala, cara, eu não conheço muito de tecnologia, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que é a Roxy, e a Roxy, ela era biomédica. E aí, a Roxy, no dia a dia dela, ela tem lá, né, ela tinha lá, na verdade, né, porque ela conseguiu fazer a transição de carreira para a área de teste de software, mas ela tinha lá uma série de mecanismos ou ferramentas que ela usava como sendo uma biomédica, tanto para coletar as informações, quanto para analisar as informações, quanto para prover um relatório. E aí ela encontrou dentro da área de teste de software algo muito similar. A gente também precisa coletar informações, seja com os nossos olhos, com ferramentas, com, né, tecnologias, para depois você observar, analisar, se questionar, inferir, testar, experimentar, para depois fornecer um relatório de, olha, isso daqui é um risco, isso daqui é um problema, isso daqui é algo que a gente precisa discutir, isso daqui não é, olha, isso daqui não está atendendo aos requisitos que precisariam ser atendidos, estão entendendo? Então, para ela, foi uma mudança que, né, para as pessoas que estão fora assim da área de teste, dessa busca, né, seguindo o método por conseguir, né, mudar de carreira, olha por o lado de fora e pensa, nossa, mas uma biomédica mudou para a área de teste, mas quando você vai chegar mais perto e colocar a lupa mais de perto, você vai perceber, caraca, a área de teste de software ela tem muitas similaridades com o dia a dia das pessoas. Por exemplo, eu tenho um outro aluno que fez migração, na verdade, uma aluna, que é a Amanda. A Amanda ela era advogada e ela migrou para a área de testes de software. O que ela percebeu como sendo similaridades? Ela falou: olha, dentro do meu dia a dia, como advogado, eu tinha que ler muitas peças, investigar, identificar os padrões, identificar as regras, conseguir identificar aquilo que cabe, que não cabe, e então, depois disso, conseguir dar o meu parecer contra aquilo. Caraca, aí, tipo, é uma similaridade muito grande com o teste de software, porque dentro da área de teste de software a gente também precisa analisar documentos, analisar aquilo que foi produzido, conseguir identificar ali os problemas que podem acontecer no meio do caminho, usar da nossa observação para observar aquilo, verificar e trazer o nosso parecer. Não é legal? Cara, isso é fantástico. E se a gente for perguntar para as diversas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, cada uma delas que migrou de carreira também vai perceber, tinha alguma coisa ali que era similar, entendeu? Eu tenho um aluno que migrou para a área de teste de software, que é o Lipe, e o Lipe era operador de máquinas pesadas. Ele curtia trabalhar com as máquinas pesadas, porque, né, ele tinha o controle, ele tinha que ter precisão quanto àquilo que ele fazia. Entretanto, ele tinha também que sair muito cedo de casa, não tinha muito tempo com a família, não conseguia levar a filha na escola, não conseguia brincar com ela porque chegava à noite e era muito pesado. Mudar para a área de teste de software era para ele uma oportunidade dele continuar ali lidando com tecnologia, mas também ter qualidade de vida. Hoje ele trabalha home office, leva a filha dele para a escola, consegue almoçar com a esposa, entende? Né? Acorda mais tarde, consegue fazer academia, etc. Então, tudo isso contribui. E aí a gente vê, puxa, é para mim a área de teste de software, se eu gosto de tecnologia e aprender coisas novas? Definitivamente, você vai aprender coisas novas e vai mexer com tecnologia o tempo todo. Agora, isso daqui é definitivamente um dos atributos que muita gente fala. Fala assim, olha, mas se eu quiser ser um analista de teste, o que eu preciso? Pô, você precisa ser curioso, precisa ser investigativo, precisa ser analítico. Então, se você está utilizando, se você dentro do seu dia a dia é aquela pessoa que sempre está assim, nossa, você viu o que aconteceu ali?
Quando eu rodei a tampa, olha, fez tech. Caraca, como será que isso foi feito? Deixa eu pesquisar aqui no Google como foi feito. Aí você tá lá pesquisando. Ah, eu quero entender aqui mais. Quero entender mais. Cara, eu tô vendo aqui que o Júlio tá falando sobre uma ferramenta aqui. Eu quero entender melhor sobre essa ferramenta. Ah, eu quero, sei lá, se você era daqueles que quando era criança tinha lá um carrinho, você desmontava o carrinho para saber o que tinha dentro. Se você é daquelas que tirava a cabeça da boneca só para ver como que era o encaixe, daí colocava de novo. A questão aqui é curiosidade, investigação. Só que além de tudo isso, é ser analítico também. E ser analítico é você olhar para algo que está lá, está descrito, e você tentar identificar quais são as nuances por detrás daquilo do que está escrito, as correlações entre os eventos. Por que isso? Porque dentro da área de teste de software, sendo curioso, você vai começar a investigar o funcionamento das coisas, certo? Você vai, deixa eu ver o que vai acontecer se eu clicar aqui. Deixa eu ver se esse mesmo comportamento acontece quando eu uso um celular Android. Deixa eu ver se funciona da mesma forma com um iPhone. Deixa eu investigar aqui mais de perto o que está acontecendo. Opa, olha só, trouxe aqui um resultado diferente. Deixa eu analisar aqui quais são as diferenças. Mas não só olhar para a tela, mas olhar para a tela e refletir sobre aquilo e conversar com as pessoas sobre aquilo. Porque tem um outro fator também que está muito relacionado à área de teste de software, que é a comunicação. A gente está o tempo todo ali se comunicando com outras pessoas que atuam dentro do time para ajudar a construir aquele determinado software. Isso é muito bacana. Então, se você é curioso, investigativo e analítico, definitivamente esse é mais um sinal de que a área de testes é definitivamente uma boa escolha para você. O quarto sinal é se você quer ter uma carreira internacional. Tem muita gente mesmo que quer ter uma carreira internacional. Vou dar um exemplo para você. Eu tô aqui, nesse momento agora, tô aqui vislumbrando aqui uma ilha, cara, que é a coisa mais linda, que tá no meu outro monitor aqui. Que coisa mais linda, cara. E para mim eu falo assim, cara, eu queria ter a oportunidade de morar nesse país aqui, trabalhar aqui nesse país e conseguir dar um rolezinho naquela praia ali se fosse necessário. Né? Se eu fosse necessário, se eu quisesse ali dar um rolezinho no final de semana com a minha família. Né? Eu mesmo, hoje eu moro em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Cara, eu sempre quis morar fora. Estados Unidos, para mim, era um negócio que seria assim fenomenal. Mas só consegui, por quê? Porque dentro da área de teste de software há a possibilidade, né, de mudança, né, para o exterior. E a área é muito quente em outros países também. Como eu disse, América do Norte, super quente, mais de 40 mil vagas. A gente vai para a Europa também, tem lá, né, dezenas de milhares de vagas que estão disponíveis. A gente vai para os países que são, até nos países na América Latina também tem muitas vagas lá. E o que acontece, e que a minha esposa sempre fala isso, que eu acho fantástico, é que você tem essa liberdade geográfica, que é assim, aquilo que você aprende na área de testes de software no país onde você está hoje, aí no Brasil, você consegue ser contratado por uma empresa no exterior e trabalhar na empresa. Tem muitos profissionais, como por exemplo, um médico, um advogado, se eles conseguirem um emprego fora, eles não podem simplesmente se mudar para lá. Eles acabam tendo que se mudar para lá, fazer uma especialização ou fazer mais alguns anos de estudo para conseguir entender como funciona a medicina naquele local ou como funcionam as leis naquele local, para conseguir ter um novo diploma naquele local. Então já gastou muito dinheiro, já gastou tempo, já investiu um monte. Para quem trabalha na área de teste é diferente. Se você é contratado no Brasil para atuar como um analista de testes lá em Portugal, o que vai acontecer? Se a empresa de Portugal te contratar, você vai para lá e só vai começar a trabalhar. Você não tem que fazer um outro curso. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, é definitivamente uma área que, cara, possibilita para você e te dá essa oportunidade de você trabalhar fora. Então, eu tenho alunos que estão na Holanda, tenho um aluno que acabou de passar por uma vaga no Canadá, tenho alunos que estão em Portugal, sabe? Tenho amigos que estão na Alemanha, tenho amigos que estão na Espanha, sabe? Que estão espalhados pelo mundo. Por que isso? Porque
atuam na área de testes de software e a área de teste de software te dá essa possibilidade de você conseguir morar fora. Eu também tenho outros amigos e também muitos alunos que eles adoram estar no Brasil, eles querem ficar no Brasil, cara. Só que eles querem ter a oportunidade de trabalhar com empresas de fora. Então, eles trabalham de casa, de maneira remota, ou seja, 100% home office, trabalhando para empresas no exterior, recebendo em dólares, euros, libras. Então, também tem essa possibilidade de você conseguir, né, trabalhar do país onde você está e conseguir, então, né, receber em outra moeda. Eu tenho também um aluno que ele na verdade, ele quer conhecer muitos países. Então, ele trabalha como QA e tem essa questão de nômade digital. Então, ele vai e mora em um determinado país por algumas semanas, vai para outro país e mora naquele país por outras semanas, e ele vai fazendo esse tour ao redor do mundo. Então, também permite isso. Por quê? Porque trabalhando para empresas de fora, tendo essa questão de receber em dólares, em euros, em libras, te dá essas oportunidades também, né? Então, se você quer ter uma carreira internacional, definitivamente a área de testes é uma escolha certa para você. Home office é sua praia. Se home office é sua praia, eu posso dizer para você que definitivamente a área de testes de software é a escolha certa para você. Eu faço muitas pesquisas mesmo sobre testes de software. E o que eu descobri na minha última pesquisa de mercado é que a quantidade de vagas que nós temos hoje em dia voltadas para a área de testes e que está dentro de uma modalidade de trabalho remoto é altíssima, altíssima. E quando eu falo altíssima, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você definitivamente vai ter a oportunidade de conseguir ingressar dentro da área de teste de software e ter já logo assim nessas suas primeiras possibilidades uma oportunidade de trabalho atuando remoto. E por que isso? Porque a gente tem um número de vagas altíssimo quando fala de trabalho remoto. Segundo a nossa última pesquisa de mercado, a gente analisou 500 vagas para a área de testes de software. O que a gente descobriu? A gente descobriu que apenas 20% dessas vagas eram vagas para trabalho presencial. 68% das vagas era para trabalho 100% remoto. 12% delas era para atuação dentro de um trabalho híbrido. E aí, a gente também fez uma pesquisa com as pessoas que atuam na área de testes de software, para saber se elas atuam de maneira presencial, híbrido ou remoto. Sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu que apenas 3% dos profissionais que responderam à pesquisa trabalham de maneira presencial. Só 3%. 83,54% trabalham remoto e 13,38% trabalham numa modalidade híbrida. Cara, esses números são números que realmente impressionam. Por quê? Porque quando eu comecei lá atrás na área de testes de software, puxa, o trabalho comum era o presencial, entendeu? A gente nem imaginava que trabalho remoto um dia poderia ser, né, o que estaria acontecendo. Mas hoje em dia é uma realidade. 68% das empresas contratando para que você trabalhe 100% remoto. Agora você para um pouquinho, fecha os olhos e pensa: o que é que eu poderia fazer se eu trabalhasse 100% home office? Puxa, cara, pô, eu vou falar, hoje eu moro e trabalho aqui nos Estados Unidos, como eu disse, em Orlando, na Flórida, e eu trabalho 100% home office. Eu não preciso ir na empresa. Eu vou lá uma vez por mês só para ver a galera e talvez para sabe, se reunir ali para alguma coisa ou outra. Mas eu não sou obrigado a ir lá. Eu trabalho 100% home office. Eu tenho tempo de ir para academia, né? Para quem já me conhece, me acompanha há muito tempo, sabe? Cara, eu pesava 105,6 quilos. E aí, trabalhando home office, eu tenho a oportunidade de ir na academia, correr, de estar aqui perto, de almoçar aqui em casa, né? Tendo a comida, que é uma comida mais nutritiva, em vez de um fast food, que seria o comum,
né? Se eu trabalhasse presencial, né? Puxa, tanta coisa, né? Levar minha filha na escola, etc. Mas para quem me conheceu lá atrás, que eu tinha 105,6 quilos, caraca, cara, hoje vamos falar assim, 4 meses atrás, que foi quando eu terminei assim o foco, que era o objetivo que eu queria atingir, eu tava pesando 87,500, cara. 87,500. Por quê? Porque eu tenho essa oportunidade, porque eu trabalho home office, né? E isso é realidade não para todos, né? Eu ia falar para todos, mas não é. Mas para grande parte das pessoas. Para quem já atua na área, né? Com aquele percentual gigantesco de 83,54% das pessoas trabalhando home office. E para quem está buscando uma oportunidade na área de teste de software, que tem lá, então, né, 68% das vagas contratando para trabalho home office, né? 100% home office. Sensacional, né? Legal. Então, se você acha que home office é a sua praia, a área de teste de software definitivamente é a escolha certa para você. Sinal número 6. Seu objetivo é um dia ter um salário de mais de 20 mil reais. Se um dia, com muito esforço, muito trabalho duro e seguindo um método, sabe, que realmente te ajude a você conseguir entender como é, para onde você tem que ir, como é que você tem que se organizar. Se um dia você quer alcançar um salário maior que 20 mil reais, definitivamente a área de testes é para você. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque dentro da área de testes de software, a gente tem a oportunidade de conseguir ter uma valorização muito grande se você se profissionalizar. E por que eu falo isso? Eu falo isso pelo seguinte, porque muitas pessoas trabalham na área de teste de software já há anos, cara, só que elas não estão buscando, sabe, não estão colocando em prática esses sinais que a gente está discutindo aqui. Já trabalha na área de testes há anos e ainda não buscou mais sobre automação de testes, e a automação de testes hoje é pedido em 91% das vagas. Já trabalha na área de testes há anos, mas não se posiciona como sendo um profissional da área. Já trabalha na área de testes há anos, mas ainda está dentro da mesma empresa, cara. 1000 anos lá, só porque o chefe gosta dele, entendeu? Tá dentro da área de teste de software, mas não evoluiu, não está buscando se melhorar, né, o seu papel. Está dentro da área de teste de software, mas vive reclamando, ao invés de viver contribuindo com o dia a dia das pessoas ao seu redor. Está na área de teste de software, mas a pessoa, sabe, não busca entender melhor sobre como fazer com que seja mais valorizado. Então, hoje em dia, há muitas pessoas que estão na área de teste de software que estão ganhando muito pouco, enquanto há outras que entraram na área de teste de software há 5, 6 anos e que estão ganhando um valor gigantesco. Eu tenho um amigo próximo que foi, na verdade, um dos meus primeiros mentorados, que é o Antônio Montanha. Quando ele trabalhava e morava no interior do Paraná, ele tinha um salário que era menor de 3 mil reais. Menor que 3 mil reais. E aí, ele começou a buscar mais, melhorar a sua atuação, melhorar o seu papel, melhorar a forma com que ele conseguia desempenhar o seu papel na área de testes de software. Ele buscou mentoria, eu fui o mentor dele, como eu disse, ele foi um dos meus primeiros mentorados oficiais, assim. Eu identifiquei nele um desejo muito grande de crescer, uma humildade grande, uma vontade de conseguir aprender as coisas realmente do jeito que era uma forma mais ótima. Ele também tinha uma perspectiva técnica muito forte, gostava de código, gostava de arquitetura de software, era curioso, ele tinha todos esses sinais que vocês viram aqui, mas também tinha esse viés técnico muito forte. Ele saiu do interior do Paraná para vir para São Paulo, já ganhando o dobro do salário que ele ganhava. Em pouco tempo ele conseguiu evoluir e ascendeu a sênior, ganhando muito mais do que um dia ele sonhou em ganhar quando ele morava no interior do Paraná. Depois disso, ele continuou evoluindo e entrou em uma das empresas, que é uma das consultorias mais importantes do meio de consultorias no mundo. E puxa, se a gente for olhar para ele hoje, ele é um especialista
E ele já está ganhando um salário de muito mais que 20 mil reais. Então, como é que você olha para isso? Você olha para isso assim. É uma pessoa que está na área de testes há menos de 7 anos. E aí você tem que olhar para si e dizer assim, o que eu fiz dentro da minha carreira nos últimos 7 anos? Se você olhar para sua carreira e pensar assim, ah, cara, eu não fui meio que evoluindo, eu fui meio que fazendo, eu fui meio que continuando, eu estou meio que estagnado. Se você está estagnado, você tem que tomar uma decisão, porque é a decisão da mudança que faz com que você comece a observar. Outra coisa também que te ajuda é assim, é você ver até onde você pode chegar. Por exemplo, eu estou aqui falando que se você um dia quiser ter um salário de mais de 20 mil reais, teste de software é uma carreira certa para você, e não mostrei dados, mas aqui estão dados coletados da minha pesquisa de cargos e salários. A gente teve 1.500 respostas. E essas respostas que vocês estão vendo aqui agora são respostas para profissionais da área de testes e qualidade de software que se declararam sêniores, ok? E empregados como CLT. Empregados como CLT. Beleza? Então, você vê aqui essa lista e a gente vai ver ali que no topo tem alguém que é sênior e que está ganhando CLT R$ 23.880. E é sênior. A gente tem um outro sênior ali que está ganhando R$ 18.600. A gente tem um outro sênior ali que está ganhando R$ 16.200. A gente está falando de sênior. Sênior não era o máximo aqui, não era o topo. Sabe o que era o topo nessa pesquisa? Eram profissionais especialistas, gerentes e líderes. Estão entendendo? Especialistas, gerentes e líderes. Esses, sim, estão ganhando muito mais, cara. Tem muitos deles que estão ganhando mais do que 30 mil. E tem pessoas que estão trabalhando dentro da área de teste de software, que estão trabalhando para empresas no exterior e que estão ganhando muito mais do que 40 mil reais. Por quê? Porque eles trabalham do Brasil para empresas no exterior ganhando em dólar. Então, todos os meses cai lá para eles um total de, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo, 6 mil dólares. Coloca aí 6 mil dólares vezes 5, você vai ver 30 mil. Essas pessoas que estão atuando, né, dentro da área de teste de software, eles não simplesmente falam assim, ah, consegui um emprego na área de teste de software, estou ganhando 6 mil dólares. Não, eles buscaram, eles batalharam, conseguiram buscar o conhecimento, estruturaram o seu conhecimento, o seu posicionamento, ganharam experiência prática naquilo que eles fazem e conseguiram, então, ter salários que são salários que deixam eles numa posição muito mais tranquila. Estão entendendo? Então, esse é um bom exemplo. Tem também o meu cunhado, Rafael Souza. Hoje ele atua como um grande líder dentro de uma das empresas, que eu posso dizer assim para vocês, uma das empresas que estariam na minha lista de empresas que eu almejaria trabalhar se eu estivesse no Brasil. Né? E ele começou lá atrás, também, menos de 7 anos atrás, trabalhando como um analista de implantação. Ganhava ali em torno de R$ 1.600, com mais vale, alguma coisa assim. E ele estava lá dentro daquela empresa, estava trabalhando, as pessoas gostavam dele, só que, cara, aumento de salário que é bom não vinha. Né? Valorização que é bom não vinha. Então ele viu na área de teste de software uma possibilidade de ter uma mudança. Ele começou a trabalhar, a estudar sobre a área de teste de software, eu fui mentorando ele foi aprendendo, até que chegou um momento que eu falei, Rafa, agora é a hora de você se lançar no mercado. Ele foi, conseguiu um primeiro emprego. Nesse primeiro emprego ele começou a ter uma experiência bacana. Depois ele conseguiu um segundo emprego, depois conseguiu um terceiro emprego. E nesse terceiro emprego que ele conseguiu, ele já tinha feito daquele salário que ele tinha, já aumentar em torno de uns 300%, 400%. Por quê? Porque dentro da área de testes de software, você vai conseguindo progredir. O primeiro emprego que ele conseguiu ali ter, ele estava ganhando já ali em torno de uns 5 mil e pouco, 6 mil, eu não me lembro aqui ao certo. Se a gente for olhar para ele hoje, depois de ter passado por outras empresas, cara, o salário dele com certeza é mais do que 10 mil reais. Aí a questão é, o que é que você tem feito com os seus dias como sendo alguém que trabalha na área de teste de software? Por quê? Porque para você que já trabalha na área, você tem que mudar, melhorar os seus caminhos, buscar evolução, posicionamento para que você consiga alcançar salários maiores.
Por exemplo, se você é sênior hoje, está assistindo aqui essa aula e está olhando para esses salários e está dizendo, cara, meu salário ainda não chegou nos 10 mil, tem um grande problema acontecendo. Por quê? Porque tem muita gente que está como sênior aqui CLT e que está ganhando um salário muito maior que esse. Entendem? Então, né, é algo muito importante. E para você que está analisando se deve ou não entrar para a área de teste de software, se a área de teste de software é a escolha certa para você, você tem que pensar assim, caraca, é isso daqui que eu gostaria de ter para mim. Eu vou me dedicar tanto, Júlio, vou seguir esse método que você está falando aí, cara, e vou conseguir alcançar o meu objetivo. Entendeu? Porque é nesse sangue nos olhos que você tem que vir. Sinal número 7 de que a área de teste de software é a escolha certa para você. Você quer trabalhar com algo que impacta positivamente a vida das pessoas. É você pegar aquelas pessoas que estavam frustradas porque não estavam conseguindo usar um software porque ele falhava muito, e você ajudar, né, mostrando para o seu time onde estão os problemas mais críticos, para que quando o software chegar lá na frente, ele chegue com mais qualidade. Olha só que bacana. Né? Por quê? Porque o meu trabalho é diretamente ligado a isso, a qualidade. É eu conseguir contribuir com o meu time para que a gente consiga criar softwares que são softwares com muito mais qualidade e dessa forma trazer para as pessoas uma experiência melhor. Mas não só isso, né? Também evitar que as pessoas tenham problemas financeiros lá, né, com o uso do software, evitar que as empresas tenham problemas com a sua marca, evitar que as pessoas acabem por ter algum problema grave à sua saúde, porque, sei lá, cara, aconteceu alguma pane no sistema e que, né, causou algum problema ali para a saúde delas. Né? Então é super importante aí que vocês entendam que o seu trabalho, como sendo alguém na área de testes de qualidade de software, é também de impactar positivamente a vida das pessoas. E vale sim ver o sorriso no rosto dos clientes que usam os produtos depois que você né, você e o seu time entregaram um produto em produção. Cara, isso é sensacional. É o gostinho de conseguir saber ali que os nossos clientes estão tendo uma experiência muito bacana dentro dos nossos softwares. E aí, talvez você fale assim, mas Júlio, eu estou aqui dentro da área de teste de software, ou eu já pesquisei um pouco sobre a área de teste de software, e, cara, sabe, cada empresa pede uma coisa diferente. E isso é super difícil, cara. Como é que eu vou conseguir olhar para dentro dessa da carreira em teste de software e conseguir minha primeira oportunidade se cada empresa pede uma coisa? Júlio, eu já estou trabalhando numa empresa, eu já vi que, cara, não vai dar certo, eles não estão querendo aqui aumentar meu salário, está muito defasado, eu quero mudar. Mas, cara, quando eu vou olhar para as vagas, cada empresa pede uma coisa. O que eu faço, cara? O que você faz? Você precisa de um acelerador. Precisa ter um método, precisa ter uma diretriz que te ajude a alcançar o seu objetivo mais rápido. Então, eu falei para vocês aqui no começo do vídeo que eu tenho uma playlist dentro do meu canal aí no YouTube, que é uma playlist que chama Alunos que Alavancaram. São alunos que seguiram o meu método, ok? O meu método é esse daqui. Esse daqui é o método do alavanque, né? A gente tem um desenho aqui dentro desse slide que está mencionando 7 princípios. Aí a gente tem 2 princípios, que é o conhecimento técnico alinhado ao mercado e posicionamento de soft skills, que estão como base de uma construção. Aí depois a gente tem 4 pilares, que são a prática, a exposição a problemas complexos, compartilhamento e networking. E a gente tem dentro desse desenho uma figura de um telhadinho, que tem ali a visibilidade. Então, são 7 princípios que compõem o meu método, o método do alavanque, e que quando você segue esses princípios, você consegue sim alavancar a sua carreira. Então, daquelas 91 pessoas que deram depoimento contando sobre como eles conseguiram alavancar suas carreiras, eles seguiram esses princípios ou seguiram parte desses princípios e conseguiram alcançar seus objetivos, que é de alavancar suas carreiras. Novamente, alavancar a carreira pode significar muitas coisas. Dentro da aplicação do método, a gente acaba percebendo que alavancar a carreira é sinônimo de conseguir a sua primeira oportunidade na área de teste de software. Ou alavancar a carreira pode ser sinônimo de conseguir a sua promoção dentro da sua carreira. Ou que alavancar a carreira significa para você que você vai aumentar o seu salário em mais de 30%.
Então, o que acontece? Para esses 91 que deram depoimento, eles seguiram o método todo, ou parte dele, alguns pilares, e conseguiram com isso alavancar suas carreiras. Mas quando a gente fala especificamente sobre como conseguir a sua grande oportunidade de alavanca de carreira, se cada empresa pede uma coisa diferente, a resposta é: existe um princípio do método, que é o princípio do conhecimento técnico alinhado ao mercado. Então você tem que pensar assim, ó. Conhecimento técnico alinhado ao mercado é você aprender a mentalidade que é pedida pelo mercado hoje. Aprender sobre os processos de teste de software que são pedidos pelo mercado hoje. Aprender sobre arquitetura e engenharia de software segundo aquilo que o mercado usa. É você aprender sobre técnicas de teste que estão relacionadas ao que o mercado usa. Sobre a linguagem de programação que está relacionada àquilo que o mercado mais usa. Por exemplo, segundo a nossa última pesquisa de mercado, a gente descobriu que Java é a linguagem mais pedida, JavaScript é a segunda, Python é a terceira. Então, se você vai seguir um método, qual que você tem que aprender quando fala de linguagem de programação? Java. Por quê? Porque Java é a mais pedida pelo mercado, entende? Conhecimento técnico alinhado ao mercado. Porque é você buscar o conhecimento para aumentar as suas chances de conseguir, né, ter uma empregabilidade maior. Então, dentro do método, você entende que banco de dados é algo importante, mas você procura saber qual que é o que o mercado mais pede. Técnicas de teste é importante, mas quais o mercado mais pede, assim sucessivamente. Automação de testes, quais são as ferramentas que o mercado mais pede. Por exemplo, segundo a nossa pesquisa de mercado, WebDriver é a primeira, Cucumber é a segunda, Cypress é a terceira, Gira é a quarta, banco de dados é a quinta. Eu sei quais são porque eu analiso o mercado frequentemente para ajudar os meus alunos a conseguir estudar o suficiente para já conseguir alavancar sua carreira. Entendem qual que é a diferença? Então, de todas essas pessoas que já conseguiram alavancar a carreira até hoje, eu posso dizer para os alunos, 6 a cada 10 alunos conseguem alavancar suas carreiras. Como? Seguindo um método passo a passo que é enriquecido com o meu conhecimento de mercado, com as ajudas que eu já dei para essas pessoas conseguirem alavancar suas carreiras, com tudo que eu já li, com tudo que eu já vi da área e com toda a minha experiência e com as conversas que eu tenho com líderes, recrutadores, tudo isso empacotado para ajudar as pessoas a conseguirem seguir o método e alavancar suas carreiras. Outras coisas que você tem que olhar no conhecimento técnico alinhado ao mercado: gestão de defeitos, testes não funcionais, liderança em testes, são todos pontos que você precisa entender para conseguir, né, ter esse match maior com as empresas que estão hoje oferecendo vagas dentro do mercado de trabalho. Como eu disse para vocês, né, 91 pessoas já deram depoimento lá dentro do meu lá dentro do meu canal, né, dentro daquela playlist lá no YouTube. Depois eu vou convidar vocês a darem uma olhadinha lá também. E aí você vai ver que tem gente que trabalhava na área de teste de software há mais de 5 anos e que conseguiu alavancar sua carreira. Pessoas que eram sêniores já e conseguiram aumentar o seu salário em mais de 30%. Pessoas que trabalhavam como químicos, como biólogos, como nutricionistas, como operador de máquinas pesadas, professor de inglês, advogado, veterinário, que conseguiu alavancar a sua carreira e migrou para a área de teste de software também. Então é mega importante aí para vocês, né, para que você consiga também entender que, puxa, esse método aí que o Júlio está falando, ele funciona mesmo, cara. Vou seguir então, porque olha só, uma coisa super importante. Se você seguir um método, você vai chegar mais rápido. Se você não seguir um método, você até chega, mas demora mais. Entenderam a ideia? Então, super importante para você lembrar disso também. Vamos lá para o nosso resumão. A área de testes tem muita possibilidade e ela é para você que odeia software ruim, gosta de tecnologia, é analítico, quer ter uma carreira internacional, curte home office, quer alcançar um salário altíssimo e quer trabalhar com algo que realmente é impactante na vida das pessoas. Se você tem esses sinais, eu posso dizer para você que a área de testes é para você.
é para você. Seguir um método, entender os sinais, se dedicar de verdade, entendeu? Não tem esqueminha. Isso é um negócio muito importante. Não tem esqueminha. Sabe esse negócio que a galera fala, não, ó, você vai começar a fazer um método e 2 dias, bum, você já não é. Você tem que seguir o método à risca, tem que se dedicar, tem que buscar, tem que realmente, sabe, querer alcançar aquilo, tem que ter um objetivo que está relacionado diretamente a algo que vai te trazer satisfação. Caraca, quer ver uma coisa que me trouxe satisfação? Eu criei o método, mas eu uso o método. Já consegui alavancar minha carreira pelo menos 2 vezes, né? E na segunda vez que eu consegui alavancar minha carreira foi de vir para os Estados Unidos. Mas por quê? Porque eu tinha dentro de mim uma coisa que eu queria muito alcançar. Sabe o que era? Ter a minha filha estudando e vivenciando isso desde criança, cara. Desde criança, falando inglês lá na escola e aprender a ter isso como sendo seu segundo idioma. Cara, a minha filha chega aqui em casa. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu ontem, né? A gente foi num restaurante e chegou lá no restaurante, a gente decidiu ir no drive-thru. E aí a gente falou, cara, Isabelle, vai lá, cara, vai lá você e você faz os pedidos. Eu falei para ela os pedidos, a minha esposa tinha dado para ela o que ela queria, tal, ela foi lá e falou com o atendente, cara. O atendente falando extremamente rápido e ela lá arrebentando no inglês, cara. E para mim, assim, que ouço americanos todos os dias falando, né, porque eu trabalho com pessoas que moram aqui, que nasceram aqui, cara, o sotaque dela é a coisa mais linda, cara. Tipo, sabe, lisinho assim, cara. Nem dava pra perceber que ela nasceu no Brasil, que ela tem português como sendo a sua primeira língua. O que isso representaria para você, cara, que tem filho também, que tem filha? Entendeu? Para mim representa muito. Representa que os meus objetivos, parte dos meus objetivos já foram atendidos. Olha só que legal, cara. Não é fantástico? Então, é o que eu digo para vocês. Se você tiver um objetivo pelo qual você tem que lutar, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é isso, cara. Eu quero poder almoçar com a minha esposa, com a minha filha todo santo dia, cara. E eu tô vendo que a área de teste pode me trazer isso. Eu vi aqui os sinais, Júlio, cara, cabe para mim, mano. Você tem um método? Tem um método. Segue esse método, entendeu? Se você perdeu aqui a foto do método, depois você volta, assiste de novo, segue o método, segue a risca. Pelo menos 91 pessoas que deram depoimento conseguiram, mas 6 em cada 10 conseguem alavancar sua carreira. Vai lá e faz um sacode na sua trajetória hoje e fala, não, agora sim, cara, eu vou seguir e eu vou conseguir alcançar meu objetivo. Agora eu vou fazer isso de verdade. Não, agora é a hora de mudar a minha história. Sacou? Vai lá e segue o método e você vai conseguir. Entenderam? Beleza? Gostou dessa aula? Clica aí no botão inscreva-se para se inscrever no canal. Comente. Isso eu vou pedir para vocês aqui com todo carinho. Sabe ali o campinho de comentário? Não deixa ele vazio, não. Vai lá e coloca ali qual que é o seu feedback. O que você achou dessa aula de hoje? Você gostou? Você não gostou? Qual foi a parte que mais te impressionou? Qual foi a parte mais bacana? Qual foi a hora mais legal? Sabe? Digita lá no comentário. Deixa lá para mim qual que é a sua mensagem. Eu vou adorar ler cada uma delas, tá bom? Então, inscreva-se, comente, curte e também compartilhe esse vídeo. Beleza? Tchau, tchau.